Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma honra e um grande prazer para mim quando chega essa hora para o nosso encontro. E hoje nós vamos nos encontrar ao redor da mensagem O Sinal, essa pregada em 28 de 11 de 1963. A mensagem O Sinal é para nós uma mensagem poderosíssima para esta hora, que mostra a manifestação de Deus em forma de um homem aqui no tempo do fim. Veja, o sinal de que o julgamento já está caindo sobre a terra foi a aparição de Jesus Cristo através da pele humana do profeta de Malaquias 4. Veja, quando Deus apareceu para Abraão, debaixo dos carvalhais de Mamre, mais ou menos 11 horas da manhã, veja, Abraão chamou aquele homem que ele havia ouvido dias antes, mas agora ele estava vendo, de Elohim. Veja, quando Deus desceu com dois anjos, veja, eles vieram para uma investigação. Era tempo do julgamento cair sobre Sodoma. Da mesma forma, nós estamos aqui nesse dia final. Quando o profeta jogou a pedra para o ar em 64, logo em seguida o Alasca quase afundou e ele disse: o julgamento já começou sobre a terra. Veja, então o Senhor em 63 já havia aparecido em forma daquela cabeça, com a peruca branca, veja, o juiz supremo, veja, e a palavra já havia sido manifestada através da boca do seu profeta, e ele havia aberto os misteriosos 7 selos, e os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, veja, e de lá para cá, terremotos, vulcões, tsunamis, guerras, pragas, e tantas coisas acontecendo no meio da humanidade. Deus entregou os homens às paixões infames para desonrarem seus corpos entre si, tão somente porque rejeitaram a mensagem e se recusaram dar honra e glória a Deus, lhe darem graças. As próprias mulheres mudaram o modo natural, ao contrário à natureza. Tudo isso é um sinal de julgamento sobre a terra. Veja, corrupção, injustiça, cargas de impostos elevados, as pessoas se afastando da palavra, o grande tempo da apostasia, que está levando todos ao Concílio Mundial de Igrejas. Esse é um tempo em que o julgamento já está açoitando a terra. E nesse tempo de julgamento, o único lugar seguro é em Cristo. Então, quando nós somos batizados no corpo de Cristo, veja, o sinal é aplicado em nossos corações. Veja, o sinal é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o sangue aplicado em nossos corações. E sabia você que o sangue tem uma voz? Uma voz contra todos os poderes do diabo, contra todas as forças malignas de Satanás. O sangue fala. Veja, quando o sangue está aplicado em nossas vidas, veja, esse sangue fala de que esse indivíduo é redimido, que as suas dívidas foram pagas, que todas as acusações foram apagadas, e ele está limpo pelo sangue na presença de Deus. Veja, e esse grupo lavado pelo sangue, aonde o sangue está aplicado, e o sangue é o Espírito Santo, é o grupo que pode tomar esses misteriosos 7 trovões e manifestar o poder da palavra falada nesse dia em que nós estamos vivendo. Esse grupo que pode crer na manifestação poderosa da palavra neste dia em que nós estamos vivendo. E esta é uma grande revelação. O que o sangue fala? O sangue hoje é o Espírito Santo na igreja. E o Espírito Santo está falando através da palavra. Então, em Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 22, nós temos uma célebre escritura sobre esse assunto. Veja, mas chegasses ao Monte Sião, todos nós sabemos que a igreja verdadeira, ela é a Sião celestial. Veja, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Sabia você que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é chamada de a Jerusalém celestial e que ela desceu do céu? Ela estava em seus pensamentos e ela foi manifestada durante essas 7 anos da igreja.
Veja, esses não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, nem do papai, nem da mamãe. Não, eles vieram ao mundo por eleição, por predestinação. Esses estavam escritos nos céus. Veja que grande revelação. Veja, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, porquanto nós estamos em Cristo, nós somos primogênitos, que estão inscritos nos céus, veja, no livro da vida do Cordeiro, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. O sangue fala. Que coisa maravilhosa. Veja, vede que não rejeiteis ao que fala. Veja, o sangue é o Espírito Santo. E Jesus disse, minhas palavras são espírito e vida. Portanto, a palavra, veja, é a que está falando. O sangue cobre a palavra. No sangue está a vida e a vida é o Espírito Santo. E o sangue está falando nesse dia através da voz do sétimo anjo, do anjo de Malaquias 4. Veja, Jesus Cristo manifestado em carne humana. Uma palavra contra esse espírito. E a pessoa sela o seu destino eterno, de tão séria, de tão santa e sagrada que é essa voz. Veja, vede que não rejeiteis ao que fala. Não podemos rejeitar a voz que vem do sangue, o Espírito Santo, veja. Porque se não escaparam aqueles que rejeitaram que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu, veja a voz do qual moveu então a terra. A voz, o poder da palavra falada. Deus peleja com sua palavra. Veja, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, o reino dos céus, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Irmão, que coisa extraordinária. Agora vamos a essa palavra. Veja, em Gênesis 4, Deus disse para Caim, o sangue de teu irmão clama. Veja, o que clamava o sangue de Abel? Que havia um criminoso, que alguém o havia matado. Aquele sangue falava de culpa, de julgamento. Agora, diz o profeta, nós também encontramos em Hebreus capítulo 12, verso 24, que o Novo Testamento, veja, o sangue fala coisas melhores. Veja, o sangue está falando dos 7 trovões, está falando da fé de arrebatamento, está falando do jubileu, está falando dos mistérios escondidos desde antes da fundação do mundo e que agora foi revelado aos seus santos. Veja, o sangue está falando, então o sangue tem uma voz e a voz do sangue é a palavra. Aleluia! Isso é o que mostra se está certo ou errado. A palavra é identificada pela voz do sangue. Veja, a voz do sangue é o Espírito Santo. Isso traz vida. É vida e traz vida à palavra e a vivifica. Amém? Que coisa gloriosa. Veja, Deus, quando o homem cheio do Espírito Santo, em fé, ou com fé, na palavra, e quando ele põe a palavra em seus lábios, diz o irmão Brana, isso é Deus falando. Veja, aleluias. Claro, o sangue fala. Ele fala uma coisa melhor. No Velho Testamento, o sangue fala de culpa. No Novo Testamento, fala de redenção. Veja, quando o livro foi aberto e os nomes foram revelados,
a trombeta do jubileu soou. Veja, nós largamos as nossas enxadas, nossos instrumentos do tempo da escravidão religiosa e saímos livres para seguir a liderança do Espírito Santo, a liderança da palavra. Veja, no Velho Testamento falava de morte e dor, no Novo Testamento fala de ressurreição e vida, fala de cura, fala de alegria, fala de poder, fala de vida, fala do céu. E aquele mesmo sangue que foi derramado no chão, aquilo clamou por seu irmão morto ou clamou por seu irmão que havia matado. O sangue de Jesus Cristo cobre todos os nossos pecados e fala de paz e ressurreição e poder e vida e cura. E por todas as bênçãos redentoras que o sangue foi derramado, ele fala por nós, certamente o sangue fala. Que coisa maravilhosa. Agora saltando ao verso 122, o sangue nesse último dia está falando da palavra feita carne, de obras vivas, de um Deus vivo, de um Deus manifestado no meio do seu povo, vestido de pele humana, falando do tempo da redenção, quando o nosso parente redentor tomou o livro na mão e desceu, em Apocalipse 10, colocou um pé na terra e outro no mar e disse: o tempo acabou. Veja, para trazer agora a igreja à sua condição original, ao novo Efésios, o sangue fala de redenção. Então veja, se nós pudéssemos ler aqui Efésios 2:12, seria uma coisa surpreendente para nós. Notem, sirvam ao Deus vivo. Nós não estamos servindo a um Deus histórico de 2000 anos atrás, não. A um Deus que se manifestou aqui no tempo do fim, com sinais vivos, ordenanças vivas. Hebreus 9, de 11 a 14, nos fala o mesmo. E nós não servimos objetos mortos ou oráculos, nós servimos ao Deus vivo com sinais vivos. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela discerne os pensamentos do coração. Veja o sangue falando. Veja, não se trata de, eu vou à igreja, aí eu me uni, eu sei o credo, eu sei o catecismo. Isso são obras mortas. Mas o verdadeiro sinal do sangue fala de uma presença viva, ressuscitada, Jesus Cristo, o sétimo selo, a divindade encarnada, o mesmo ontem, hoje e para sempre, vivendo bem agora entre nós. Amém? Ele fala melhor, não de formas mortas de credos, mas um sinal vivo de um Cristo vivo ressuscitado que vive em nós. Não, eles negam que é tal coisa, mas nós sabemos que é verdade, mas nós cremos na palavra, sabemos que Deus prometeu isso e ele cumpre sua promessa. E sabemos que é sua presença viva, porque ele faz conosco como ele fez. Se está em você e você diz: bem, eu não roubo, eu não minto, bem, isso é apenas algo que você não pode deixar de fazer. Ou melhor, que você pode deixar de fazer. Você pode deixar de roubar, deixar de mentir. O homem com boa moral faz isso. E eu guardo os 10 mandamentos. Eles faziam isso antes que Jesus morresse. Mas agora é ter o Cristo ressuscitado, é ter a voz do sangue. Quando o inimigo vier como torrentes, veja, de águas, quando essas pragas começarem a cair e quiserem atingir você, o sangue fala. Esta casa é reservada para Deus. Esse indivíduo, esse homem, essa mulher, tem um sinal. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Vendo eu o sinal. Veja, o sangue fala. Está falando de redenção. Está falando de que esta casa está imunizada, cheia da presença da glória da Shekinah. Deus te abençoe. Espero que tenha contribuído mais uma vez. É um grande privilégio. Deixa aí o seu comentário. Vamos em frente. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.